Eles tinham escolhido um salão de eventos caro, iluminado demais, com flores que cheiravam mais a perfume industrial do que a celebração. Eu cheguei cedo, como sempre fazia, porque nunca gostei de entrar em lugares já cheios, com risos espalhados e olhares que me medem antes de eu sentar. Meu filho Daniel cruzou o salão sem entusiasmo quando me viu. Ele me deu um abraço rápido, aquele abraço protocolar de quem tem pressa, e disse que estava tudo corrido, que depois conversaria comigo com calma. Eu apenas concordei. Eu já não esperava muito. Com o tempo a gente aprende a parar de esperar e só observa. A decoração era toda branca, champanhe cara, velas finas e uma mesa de doces que parecia mais uma vitrine. Ela, a noiva, minha futura nora, caminhava pelo salão como se fosse a dona da festa, dona das pessoas, dona da narrativa inteira. Seu vestido era nude, com brilho nas mangas. Seus olhos varriam o ambiente como alguém que confere patrimônio. Ela sempre teve esse jeito de quem calcula antes de sorrir. O momento do brinde chegou rápido. Todos foram chamados a formar um círculo, taças erguidas, celulares prontos para gravar. Daniel se posicionou ao lado dela, orgulhoso, sem perceber que estava prestes a ser apenas um acessório num discurso ensaiado. Eu fiquei mais atrás, não por timidez, mas porque ninguém me chamou para ficar perto. Ninguém segurou meu braço. Ninguém disse, venha aqui com a gente. Fiquei onde sempre me colocaram nos últimos anos, na borda. O salão já estava em silêncio quando ela ergueu a taça. Sua voz firme, confiante, treinada para soar doce e autoritária ao mesmo tempo. A partir de hoje, ela disse, olhando para as amigas primeiro, depois para a família dele, por fim para mim. Eu vou administrar toda a família. Houve algumas risadas, tímidas no começo, depois mais abertas, acompanhadas de comentários como, isso aí, agora vai, alguém tem que colocar ordem. Ela continuou falando, mas eu já tinha parado de ouvir. As palavras dela giravam ao meu redor como algo distante, irrelevante, até que ela completou. E já começamos tomando algumas decisões necessárias. Sogro, seu cartão foi cancelado. Daniel decidiu assim. Houve uma breve explosão de aplausos, gargalhadas, uns bravos exagerados, como se ela tivesse acabado de fazer uma piada genial. Daniel olhou para baixo, mas não a corrigiu. Não me olhou nos olhos. Não disse nada. Apenas permitiu. Meu corpo não reagiu. Não senti raiva, tampouco vergonha. Senti aquele velho peso que existe quando alguém pisa em você, achando que está lidando com quem não tem mais nada a perder. Eu apenas levantei a taça, dei um pequeno sorriso e disse calmamente, filho, você realmente não sabe, não é? A frase saiu tão leve, tão simples, tão natural que alguns acharam que eu estava brincando. Mas Daniel congelou. Ele ficou pálido e perdeu o ar por alguns segundos, como se o salão inteiro tivesse sumido e só minha voz estivesse ali, pairando sobre a cabeça dele. A nora virou para mim com o rosto franzido. Sei ver o quê? Ela disse aquilo quase gritando, como quem tenta manter o controle depois de sentir a mão escorregar. A festa ficou estranhamente silenciosa, como quando a música para antes do final. Mas ninguém percebeu que parou. O garçom ao lado de Daniel segurou a bandeja com mais firmeza, como se pressentisse que algo pesado estava prestes a cair. Mas nada caiu. Nem eu, nem minha calma. Apenas observei. O salão inteiro me olhava esperando um escândalo, uma explosão, algum drama ao vivo para postar no grupo da família. Mas eu permaneci imóvel, com a taça entre os dedos, sentindo o cristal gelado contra a pele. Ela repetiu mais alta. Saber o quê? E deu um passo à frente. As unhas perfeitas, o brilho nos olhos, a postura de quem acha que está no controle de tudo. O problema de quem se acostuma a mandar é que nunca aprende a perceber quando está falando com alguém que não depende mais de nada. E eu não dependia. Daniel levantou a mão pedindo calma, como se ele ainda tivesse comando sobre alguma coisa naquela noite. Pai, acho que você está interpretando errado. Ele disse isso tentando sorrir, mas o sorriso dele era o mesmo sorriso que ele fazia quando era menino e sabia que tinha quebrado algo caro. Eu apenas o observei. Eu memorizei aquele rosto, aquele traço de meninice misturado com covardia adulta. Eu não disse mais nada naquele momento. O silêncio fez mais estrago que qualquer palavra. A noiva se aproximou ainda mais,
agora com a expressão que ela usava quando queria diminuir alguém. Se você está insinuando alguma coisa, é melhor deixar claro. Ela disse. Eu não deixei. O momento não era para explicações. Era apenas para plantar a semente da dúvida. Eu sorri novamente. Um sorriso curto, quase imperceptível. E olhei para Daniel de um jeito que só ele entenderia. Ele entendeu. Os olhos dele tremeram. Ele sabia que eu nunca falava nada à toa. Nunca. E se eu dizia algo assim, no meio da festa, diante de todos, era porque eu tinha motivos e documentos mais fortes do que qualquer cartão cancelado. O salão voltou a respirar devagar, mas o clima não se recompôs. A música subiu, mas não preencheu o que tinha sido aberto. Eles tentaram seguir com a festa como se nada tivesse acontecido. As pessoas voltaram a conversar em grupos, mas sempre olhando para mim de canto de olho, esperando o próximo passo, o próximo gesto, o próximo erro. Eu apenas sentei numa mesa lateral, onde a luz não batia diretamente, e observei tudo com a calma de quem já passou por tempestades muito mais violentas do que uma nora metida à administradora. Enquanto eles brindavam, tiravam fotos e repetiam a piada de que agora a família tinha uma gestora oficial, eu me recostei na cadeira e deixei a mente caminhar para o passado, onde estava guardado tudo o que eles achavam que sabiam, e tudo o que eles nem imaginavam. A humilhação daquela noite não nasceu ali. Ela era só a última peça de algo que vinha se formando há muito tempo, costurado nos detalhes, nos silêncios, nos afastamentos, na forma como Daniel tinha mudado desde que esta mulher entrou na vida dele. Eles pensavam que tinham me colocado para baixo, mas não perceberam que estavam prestes a descobrir exatamente quem sustentava o chão onde pisavam. E o mais curioso é que ali naquela mesa distante, enquanto eles celebravam e riam, eu não sentia raiva. Eu sentia algo muito mais frio e muito mais perigoso. Clareza. E foi essa clareza que me levou a lembrar de cada gesto, cada empréstimo, cada assinatura que eles fingiam que não tinha acontecido. Cada vez que me chamaram só quando precisavam. Cada vez que me ignoraram quando eu era apenas presença, não dinheiro. Essa noite, que deveria ter marcado o começo da vida deles, iria marcar o começo da verdade da minha. E a partir dali, eu não esperaria mais por respeito. Eu iria tomá-lo de volta. Quando a música subiu de novo e a festa retomou aquela alegria artificial de quem finge não ter ouvido nada, eu permaneci sentado no mesmo canto, observando o reflexo das luzes no fundo da taça, enquanto minha mente voltava, quase contra minha vontade, aos anos em que tudo começou a sair do eixo sem que ninguém percebesse. É curioso como a memória trabalha quando somos humilhados. Ela não volta às feridas abertas, mas aos momentos em que nos entregamos sem pensar, acreditando que estávamos fazendo o certo. Foi assim quando Daniel decidiu abrir a primeira empresa, há 7 anos. Ele tinha 26 anos, o entusiasmo maior que o planejamento, o sonho maior que a estabilidade. Lembro do dia em que ele chegou em casa com uma pasta de plástico azul, dizendo que tinha encontrado um sócio, um escritório pequeno num coworking e uma grande oportunidade. Ele falava rápido, as mãos tremendo, o brilho dos olhos igual ao que ele tinha quando era criança e me mostrava um desenho torto esperando que eu dissesse que estava lindo. Eu disse sim, mesmo sabendo que ele não tinha noção do tamanho da responsabilidade. Ele achava que precisava de apenas 10 mil para começar. A verdade é que ele precisava de alguém que acreditasse mais nele do que ele mesmo. E eu acreditei. Bati no ombro dele e disse que prepararia o depósito no dia seguinte. A empresa durou 1 ano, não porque ele fosse incompetente, mas porque o sócio fugiu no 6º mês e deixou tudo nas costas dele. Ele me ligou chorando, pedindo desculpas, dizendo que não sabia no que tinha se metido. Paguei as dívidas, renegociei tudo, coloquei o nome dele no eixo de novo. Levei-o para almoçar no mesmo restaurante onde costumávamos ir quando ele estava no colégio. Ele comeu em silêncio, envergonhado, e eu disse que aquilo era só o começo, que quedas fazem parte do caminho. Ele acreditou em mim, e talvez ali tenha começado a raiz de tudo. O dia em que ele aprendeu que eu sempre aparecia quando tudo quebrava. Anos depois, quando decidiu comprar o primeiro apartamento com a futura noiva ainda namorada, foi a mesma coisa. Eles estavam animados, falaram comigo como quem fala com um banqueiro que também é pai. É só uma ajuda pequena, por pouco tempo.
ela disse. Pequena era uma palavra generosa. O banco aprovou, mas exigiu entrada maior. Eu fiz uma transferência sem alarde, sem alarme, sem mostrar documentos. Lembro dela me abraçando naquele dia. Um abraço rápido, frio, com perfume demais, dizendo que eu era maravilhoso. Eu nunca fui maravilhoso, eu só fui presente. Eles se mudaram, tiraram fotos na sala vazia, postaram nas redes sociais agradecendo as conquistas da vida. Eu não apareci em nenhuma legenda. Não precisava. Nunca precisei. Depois vieram os meses difíceis, quando Daniel perdeu o emprego e ela brigava com ele por qualquer coisa. Ele vinha jantar comigo 2 vezes por semana fingindo que estava tudo bem, mas eu ouvia no modo como ele respirava que algo estava errado. Paguei a conta de energia deles por 5 meses, quitei parcelas atrasadas, coloquei comida na geladeira deles sem que eles soubessem. Era a minha maneira de protegê-los sem humilhar. A vida é cheia de pequenos segredos que guardamos por amor. E eu guardava tantos que às vezes me esquecia de que carregava o peso sozinho. Quando ele decidiu tentar abrir outra empresa, eu estava mais velho, mais cansado, mas ainda acreditava nele. Fizemos um acordo. Eu seria sócio majoritário silencioso, apenas para garantir que a empresa tivesse coluna antes de ter asas. Ele concordou, assinou, mas, como sempre, não leu tudo. A juventude é cega quando acredita que o futuro é um campo aberto. Era uma cláusula simples, de proteção, nada que interferisse no dia a dia dele. Eu deixei claro que tudo era dele, desde que soubesse cuidar. O que ele nunca soube, e ela menos ainda, é que aquela empresa, aquela casa e parte daquele casamento brilhante que eles exibiam como troféu, só existiam porque eu estava ali, sempre por trás, sustentando cada parede como um pilar invisível. Nos últimos 2 anos, porém, as coisas mudaram. Eles começaram a aparecer menos. As ligações passaram de longas conversas para mensagens curtas. Ela assumiu o papel que nunca tinha sido dado, organizando, decidindo, opinando. Nas reuniões de família, ela respondia por ele. Nas decisões financeiras, ela falava alto demais. Nas conversas, ela me chamava de pai, com um sorriso que não chegava aos olhos. E aos poucos, Daniel foi se moldando ao tom dela. Primeiro, ele desligou o cartão adicional que eu usava apenas para medicamentos e pequenas compras. Depois pediu por favor para não usar tanto o plano de saúde, como se eu pudesse escolher quando envelhecer ou quando adoecer. Eu via a mão dela em tudo e não reclamava. O amor de pai é uma coisa estranha. A gente aceita migalhas sem perceber que está se acostumando com elas. Mas naquele salão, enquanto ela levantava a taça e anunciava meu cartão cancelado diante de todos, algo em mim entrou em alinhamento. Eu não senti surpresa. Senti confirmação. Aquilo não começou ali. Começou na primeira vez em que ela me agradeceu pelo dinheiro, olhando para o relógio. Começou no dia em que Daniel não me chamou para visitar a nova sala da empresa, porque, segundo ela, não havia necessidade. Começou na vez em que fui almoçar com eles e ela pediu que eu avisasse antes de aparecer, como se eu fosse um intruso no mundo que eu mesmo ajudei a construir. Sentei ali, naquela mesa do fundo, percebendo como tudo fazia sentido. Eles realmente acreditavam que tinham me colocado em um canto, que tinham tirado meu único cartão, que tinham me reduzido a um convidado figurante na vida deles. Eles não sabiam de nada. Nunca souberam. Nunca perguntaram. Nunca observaram. A arrogância deles naquela noite era tão grande que não imaginavam o que estava por trás do meu sorriso. A verdade é que enquanto eles celebravam poder, eu apenas confirmava que estava na hora de parar de protegê-los do mundo e de mim mesmo. A festa seguia e eles brindavam a nova fase, sem perceber que tinham acabado de abrir uma porta que não sabiam fechar. E tudo o que eu faria a partir dali não seria por vingança. Seria por justiça. Pela verdade. Pela primeira vez, não por eles, mas por mim. A festa continuava, as luzes giravam, os garçons preenchiam taças que ninguém realmente queria beber. E enquanto isso, minha mente fazia o caminho de volta para todas as pequenas coisas que, juntas, formavam o tapete que eles puxaram dos meus pés naquela noite. São sempre os detalhes que denunciam o que está por vir, mas a gente só percebe depois, quando já foi empurrado para fora da própria vida.
Eu lembro da primeira vez em que ela me corrigiu diante de outras pessoas. Foi durante um almoço de domingo, daqueles que eu achava que ainda eram encontros de família como antigamente. Daniel tinha comentado sobre trocar o carro. Disse que estava pensando em pegar um modelo mais barato para economizar. E eu comentei que talvez ele devesse olhar também os juros, porque às vezes o barato fica caro. Ela, com a calma venenosa de quem acha que ensina uma criança, tocou no braço dele e disse: Amor, seu pai ainda pensa como antigamente. Hoje a gente faz tudo digital, é mais moderno. Aquilo me atravessou como um cisco no olho. Pequeno, irritante, mas ignorado por preguiça. Daniel deu risada. Eu também, mas a minha era vazia. Depois vieram as visitas canceladas. Antes, ele aparecia de surpresa num sábado qualquer, com um pacote de pão de queijo e o sorriso que sempre carregou desde menino. De repente, tudo começou a precisar de agendamento. Pai, avisa antes. Pai, hoje não dá. Pai, melhor outro dia. E por trás de cada recado, a voz dela reorganizando não só a agenda da casa deles, mas também a minha existência dentro dela. Houve uma noite em que eu preparei jantar, algo simples, arroz, carne, uma salada que ele sempre gostou. Mandei mensagem às 5, dizendo que tinha feito comida demais, que podiam vir se quisessem. Ele respondeu 2 horas depois. A gente já comeu, fica para a próxima. Naquele dia, eu coloquei a comida em potes, deixei esfriar e congelei. E enquanto fechava as tampas, senti algo estranho, como se meu papel tivesse sido transferido de pai para um número perdido na lista de contatos. O afastamento não veio de uma vez, não caiu do céu como uma pedra. Veio devagar. Primeiro, diminuíram os abraços. Depois, as conversas se tornaram práticas, vazias, cheias de frases que terminavam rápido demais. A cada encontro, eu via mais dela e menos dele. Era como assistir meu filho sendo moldado, esculpido, lapidado até virar algo que eu não reconhecia mais. Ela falava por ele. Ela respondia por ele. Ela decidia por ele. E ele, por alguma razão que eu ainda não compreendia, deixava. Talvez culpa. Talvez amor. Talvez comodidade. Talvez tudo ao mesmo tempo. A primeira rejeição doída veio num domingo de manhã. Eu tinha acordado cedo, tomado café, decidido passar na casa deles com um bolo que eu mesmo fiz. Sabia que ela não gostava tanto das minhas visitas espontâneas, mas Daniel sempre dizia que eu era bem-vindo. Pois bem, cheguei lá e toquei o interfone. Ouvi passos, ouvi o barulho de algo sendo arrastado, depois silêncio. Toquei de novo. A voz dela, seca como um portão velho. Hoje não dá. Estamos ocupados. Perguntei se Daniel estava. Ela disse: está dormindo. Era mentira. Eu ouvi a TV ligada. Voltei para casa com o bolo inteiro e um nó na garganta. No caminho, percebi que segurava o volante com uma força desnecessária, como se isso evitasse que meu peito afundasse no banco. Outra vez, durante o aniversário do meu irmão, ela apareceu com Daniel e se aproximou de mim, mas não para conversar. Ela colocou a mão nas minhas costas e disse: o senhor gastou no cartão mais do que devia, viu? Tem que controlar. Não é bom para sua idade. Eu não respondi. Nunca gostei de discutir em festa de família. A humilhação maior foi perceber que várias pessoas ouviram e fizeram aquele sorriso educado que serve apenas para esconder desconforto. Daniel, mais uma vez, não me defendeu. Olhou para o lado, mexeu no copo, e esperou o assunto morrer. Ali eu percebi que ele havia se tornado um homem que me protegia apenas quando ninguém estava olhando. E isso, no fundo, era o tipo de traição silenciosa que mais machuca. Com o tempo, até minhas perguntas passaram a ser incômodos. Eu perguntava se estava tudo bem na empresa e ele respondia: estamos resolvendo. Perguntava sobre o casamento. Ele dizia: depois te conto. Perguntava se precisavam de algo e ouvia: a gente se vira. Era mentira. Eu sabia que era mentira, mas deixava passar. O amor, quando envelhece, às vezes se torna conivente com a dor. Talvez por medo de perdê-los. Talvez por teimosia. As últimas semanas antes do noivado foram as mais reveladoras. Eles surgiram pouco, sempre apressados, sempre com compromissos mais importantes do que me ver. Ela já falava como se fosse dona de tudo, inclusive das decisões que não diziam respeito a ela. Comentava sobre investimentos, sobre gastos, sobre minhas escolhas,
sempre com aquele ar de eu sei mais do que você. Eu engolia seco, sorria e guardava cada detalhe, não por vingança, mas por sobrevivência. Se eu falasse algo, seria taxado de velho rabugento. Se me calasse, seria invisível. Escolhi o meio termo, silencioso, observador, paciente. E então vieram duas coisas que fecharam o círculo. A primeira, Daniel parou de pedir minha opinião. Ela assumiu esse papel. Ela mandava mensagens dizendo, vimos isso, decidimos aquilo, é melhor assim. Eles não diziam pai, diziam o Senhor. Esse distanciamento sutil, esse pronome usado com educação agressiva, foi a senha que me alertou de que, para eles, eu já não era mais a origem das coisas, era apenas o resto delas. A segunda foi um comentário dela, numa tarde em que fomos almoçar, e ela, mexendo no celular, soltou sem olhar para mim. Quando estivermos casados, vou colocar ordem nas finanças da família. Não dá para ficar deixando todo mundo gastar como quer. Naquele instante, Daniel abaixou a cabeça e ficou em silêncio. Eu perguntei, só para ouvir a reação dela, se isso incluía a minha vida também. Ela riu. Não era humor. Era aviso. Agora, sentado na mesa do fundo naquela festa, com o som alto o suficiente para esconder qualquer dor, mas não alto o bastante para cortar a clareza que vinha como um aço frio dentro de mim, entendi que os sinais sempre estiveram lá. Cada gesto, cada comentário, cada recado, cada silêncio. E eu deixei passar. Talvez porque achei que amor de pai fosse suficiente. Talvez porque não quis acreditar que meu próprio filho estava me deixando escorregar para fora da vida dele tão facilmente. Talvez porque eu ainda o via como o menino com quem eu dividia sorvetes na calçada, não como o homem influenciado pela vaidade de outra pessoa. O mais cruel dos sinais veio uma semana antes do noivado. Daniel me ligou pedindo que eu não esquecesse o horário da festa, como se eu fosse alguém que esquece compromissos importantes. Ele disse, a gente quer tudo certinho, organizado. Aquilo soou estranho, como se fosse uma instrução, não um convite. Mas o que realmente me atingiu foi o final da conversa. Pai, só tenta não causar. É um momento importante pra gente. Eu desliguei o telefone com a sensação de que algo tinha sido arrancado de mim. Eles queriam que eu estivesse lá, mas calado. Presente, mas inofensivo. Convidado, mas não pertencente. E foi ali que percebi que o amor deles por mim havia se transformado em tolerância. E a tolerância, quando desse tipo, não é afeto. É sinal de que você se tornou dispensável. O problema é que eles achavam que eu tinha me tornado dependente deles. Achavam que controlar meu cartão era controlar minha vida. Achavam que me manter à margem era suficiente para me domesticar. Achavam tantas coisas, mas não sabiam de nada. E naquele salão, enquanto a música ecoava e o mundo parecia girar em torno da arrogância da minha futura nora, eu entendi pela primeira vez que eles estavam prestes a descobrir o peso real das coisas que passaram a vida inteira ignorando. A festa seguia, mas para mim, ela já tinha acabado desde o momento em que ouvi minha nora anunciar, com a confiança de quem nunca foi contrariada, que assumiria a administração da família e cancelaria meu cartão como se estivesse controlando um funcionário em período de experiência. Enquanto eles brindavam, posavam para fotos e fingiam que tudo estava em perfeita harmonia, eu sentia a mente se afastar daquele salão iluminado demais e voltar, passo a passo, ao instante exato em que percebi que algo havia sido feito nas minhas costas. Foi um dia comum, um dia que ninguém lembraria. Mas eu lembro como se tivesse acontecido naquela manhã. Daniel apareceu na minha casa no início da tarde, suado, apressado, com uma pasta marrom nas mãos. Ele estava inquieto, olhando para o relógio o tempo todo, como se o tempo fosse um animal prestes a escapar. Eu perguntei se estava tudo bem, e ele respondeu que sim, que precisava de uma ajuda rápida, que era só uma assinatura, nada demais, burocracia da empresa, coisa que o contador tinha pedido. Fiquei desconfiado, não porque ele tivesse histórico de enganar, mas porque a voz dele tremia do jeito que só treme quando estamos tentando esconder algo de nós mesmos. Ele abriu a pasta e tirou um documento grosso, cheio de páginas, com letras pequenas que exigiam atenção. Disse que era só para formalizar minha participação na empresa, que não mudava nada, que eu não precisaria fazer absolutamente nada, apenas assinar. Eu segurei o papel e senti o peso dele. As letras miúdas me incomodaram.
Mas naquele dia eu estava cansado, tinha dormido mal e Daniel parecia tão preocupado, tão ansioso para resolver tudo, que eu não quis criar discussão. Ele insistiu que era simples, coisa de rotina. Perguntei se ele tinha lido. Ele disse que sim. Não leu. Eu soube naquele instante, mas deixei passar. O amor, quando se desgasta, ainda tenta funcionar como antes, tentando nos convencer de que confiar é sempre o caminho mais seguro. Assinei. Ele foi embora rápido demais, agradecendo como quem agradece a um funcionário que fez o trabalho no prazo. Só depois entendi por que a pressa. 2 semanas depois, recebi uma carta estranha, enviada para o meu nome, mas com o endereço da empresa. Dentro havia uma cópia daquele documento, só que desta vez com uma parte destacada, sublinhada em amarelo. Transferência parcial de poderes administrativos. Eu, que tinha sido o responsável por pagar a maior parte do investimento inicial da empresa, que havia garantido os empréstimos, assinado as garantias, colocado meu nome onde ele não teria coragem de colocar o dele, agora estava sendo informado de que parte da gestão havia sido repassada. Não para Daniel, mas para ela, minha futura nora, um nome que eu nunca autorizara a entrar naquela sala, muito menos naquela folha. Senti um frio pelo corpo, um arrepio que não parecia medo nem raiva, mas algo mais profundo. A percepção exata de que eu tinha sido empurrado para fora de algo que eu mesmo havia ajudado a erguer. Liguei para Daniel, perguntei o que era aquilo, e ele disse que era apenas uma formalidade, que o advogado dela tinha sugerido, que não mudava nada. Ele falava como quem repete instruções decoradas, não como quem compreende o que está dizendo. Eu ouvi tudo em silêncio, não porque não tivesse perguntas, mas porque sabia que se eu insistisse, a resposta não seria dele, seria dela. E eu não queria ouvir a voz dela naquele momento. Depois veio o segundo golpe. Um e-mail do contador informando que algumas decisões financeiras recentes haviam sido alteradas e que, a partir de então, qualquer movimentação maior deveria ser aprovada por mim e por ela. Não por Daniel, por ela. Eu reli o e-mail 3 vezes, não acreditando no que via. Ela tinha se tornado, legalmente, a mão que segurava parte do volante da empresa. E Daniel, meu filho, tinha permitido isso sem nem perceber a extensão do que fazia. Ele não percebeu porque confiou. E ela, ao contrário de mim, nunca desperdiçou confiança. Ela usou, moldou, manipulou, transformou em ferramenta. Numa tarde chuvosa, fui até o escritório da empresa sem avisar. Entrei na sala que eu mesmo ajudara a mobiliar e percebi que minha mesa, antes posicionada perto da janela, havia sido movida para o canto, quase encostada na parede. Não era coincidência. Era simbólico. A cortina estava aberta, mas a luz não entrava. A sala parecia menor. Daniel estava lá, sentado com ela ao lado, ambos olhando para uma tela de computador. Quando me viram, Daniel sorriu, mas ela não. Ela apenas cruzou os braços e me cumprimentou com um aceno curto, como quem recebe um visitante inesperado. Disse que estavam reorganizando algumas coisas, modernizando processos, e que talvez minha mesa precisasse ser removida num futuro próximo, já que eu quase não aparecia. Ela disse isso como se estivesse dispensando um faxineiro. Daniel permaneceu em silêncio. A ausência da voz dele ecoou mais alto do que qualquer palavra dela. Naquele dia, voltei para casa e sentei no sofá escuro da sala, com a sensação de que algo dentro de mim tinha rachado. Peguei a pasta onde guardava todos os documentos importantes da minha vida. Sentei à mesa e comecei a revisar tudo. Foi ali que descobri a última peça do quebra-cabeça. O documento que Daniel me pedira para assinar não transferia apenas pequenas permissões para ela. Entre linhas e cláusulas escondidas, havia um termo que permitia que novas adições administrativas fossem feitas sem minha presença, desde que acordadas entre as partes já vigentes, ela e Daniel. Ou seja, eu poderia ser removido sem sequer saber. Eles estavam, tecnicamente, me substituindo antes mesmo de eu sair pela porta. Respirei fundo, fechei os olhos e deixei essa verdade entrar sem resistência. Era como mergulhar em água gelada. O choque era inevitável, mas a clareza também. E então, na noite do noivado, quando ela ergueu a taça e disse que controlaria tudo, e que meu cartão estava cancelado porque Daniel decidiu assim, eu finalmente entendi o porquê daquela frase me atravessar tão fundo. Não era o cartão,
Não era a humilhação. Era o símbolo. Era a confirmação pública de algo que já estava acontecendo silenciosamente desde o dia em que Daniel assinara papéis, sem ler, sem pensar, sem medir. Ele tinha entregado a ela a chave da casa, da empresa, da própria vida, e tentava aos poucos me tirar de todas elas. Mas o que ela não sabia, o que ele não sabia, era que eu nunca deixei de ser cuidadoso. Eu nunca assinei nada sem guardar uma via. Eu nunca investi sem garantir meu nome nos lugares certos. Eu nunca dei dinheiro sem anexar proteção. E, sobretudo, eu nunca entreguei completamente o controle das coisas que construí. Eles estavam brincando com uma arma que não sabiam manusear. E aquela festa, aquele brinde, aquele gesto de falsa superioridade era apenas o estopim. Eles apagaram meu cartão. Mas o que viria a seguir mostraria que o cartão era a menor das coisas que podiam me tirar. Porque, na verdade, eles nunca tiveram o poder que achavam que tinham. E muito em breve descobririam isso da forma mais fria possível. Quando a festa já tinha passado da metade e as pessoas começavam a ficar com aquele brilho turvo de champanhe misturado com arrogância, eu me levantei da mesa do fundo e caminhei lentamente em direção a uma janela lateral. De lá, eu podia ver parte do estacionamento, o reflexo das luzes do salão no vidro e o contorno das pessoas dentro de um ambiente que parecia mais uma vitrine de ilusões do que uma celebração de amor. Enquanto observava tudo de longe, eu pensava em como seria impossível para eles imaginarem que, naquele exato momento, enquanto comemoravam o que acreditavam ser mais um passo rumo ao controle absoluto da vida de Daniel, estavam, na verdade, a poucos passos de descobrir que nunca tiveram controle de nada. A verdade estava ali, guardada em documentos que eu mantinha desde o primeiro dia em que coloquei 1 centavo na vida deles. Documentos que provavam, sem espaço para interpretação, que todas as grandes decisões que permitiram àquele casal construir a imagem de estabilidade que exibiam com tanto orgulho pertenciam a mim, não a eles. Foram anos sustentando estruturas que eles acreditavam que tinham sido erguidas por seus próprios méritos. A empresa, 60% minha. Não porque eu quisesse mandar, mas porque Daniel não tinha condições de manter as portas abertas no início. Ele precisava de proteção, e eu dei. A casa onde moravam, 30% pagos por mim, porque ela insistia em algo à altura do padrão que merecia. E Daniel, apaixonado e vulnerável, não queria decepcionar. Eu dei o restante da entrada, mas quando postaram a foto oficial da compra, escreveram, conseguimos. Eu não liguei. Nunca liguei. O carro que ela dirigia, o seguro estava no meu nome. O banco só aprovou porque eu garanti. Até a conta de investimentos que ela se vangloriava de administrar era, na verdade, um reflexo de um aporte silencioso que fiz depois que eles quase quebraram durante a pandemia. Mas tudo isso, todas essas coisas invisíveis que sustentavam aquele universo artificial, eram apenas o pano de fundo para algo maior. Eu tinha colocado tudo no papel. Nada estava solto. Nada estava sem registro. Nada estava entregue ao vento. Eu podia ser velho, mas nunca fui burro. E quando o mundo começa a tentar empurrar a gente para fora, é nessa hora que percebemos que prudência é também uma forma silenciosa de vingança. Enquanto eu olhava a festa pelo reflexo da janela, imaginei como seria se eu simplesmente tirasse da pasta, ali mesmo, a documentação que dizia que eu era sócio majoritário da empresa e proprietário parcial da casa. Se eu colocasse aquele papel sobre a mesa de doces, bem no meio dos cupcakes com monogramas D&M, e dissesse a todos, a administradora de família esqueceu de calcular essa parte. Mas não fiz isso. Não porque fosse cruel, mas porque era cedo demais. Eles ainda não haviam sentido o chão tremer. Ainda estavam na fase da arrogância triunfante. Deixei-os comemorar a ilusão deles mais um pouco. Eu preferia que descobrissem de forma natural, através do impacto das consequências. Não havia por que apressar. A verdade não precisa de plateia, apenas de tempo. Voltei a me sentar e, enquanto mexia no gelo da minha taça, pensei na primeira vez em que percebi que Daniel tinha medo de me desapontar. Ele tinha uns 16 anos e tinha quebrado minha ferramenta elétrica favorita tentando consertar um ventilador velho. Ele tentou esconder, mas eu descobri. Lembro que ele começou a chorar antes mesmo de eu dizer qualquer coisa. Eu coloquei a mão no ombro dele e disse,
Você não precisa ter medo de mim. Só não pode ter medo da verdade. Aquela frase voltou para mim como um eco distante. Ele tinha esquecido dela. E agora, ironicamente, era a verdade que ele temeria mais do que tudo. Respirei fundo. A música mudou para uma mais lenta. O noivo e a noiva foram para o centro do salão. Fizeram aquela coreografia ensaiada que parecia mais uma apresentação teatral do que um momento espontâneo. Ela sorria para todos, não para ele. Ele sorria para ela, mas não era o sorriso dele. Era o sorriso que ela exigia. E enquanto dançavam, eu sabia que a última coisa que passava pela cabeça deles era a possibilidade de eu ainda ter qualquer influência real na vida que tentavam construir. Acreditavam que eu já estava velho, desgastado, ultrapassado, dependendo deles. Acreditavam mesmo que cancelar meu cartão era suficiente para me domesticar. Mas o cartão não significava nada. O cartão era apenas um pedaço de plástico que eu mantinha mais por costume do que por necessidade. Se tivessem prestado atenção em quem eu sempre fui, saberiam que eu nunca liguei para dinheiro, mas sempre dei valor ao respeito. E eles tinham destruído isso. Eles tinham pisado na única coisa que eu não emprestava, não financiava, não renegociava. Foi naquele momento que percebi algo que me deu uma calma quase sobrenatural. Eles achavam que tinham vencido, e esse era o maior erro deles. Os arrogantes sempre comemoram antes de terminar o jogo, e eu estava apenas começando a mexer minhas peças. A canção terminou, todos bateram palmas, ela fez uma reverência exagerada como se estivesse num teatro, e então anunciou que queria fazer um brinde mais íntimo, apenas com os familiares mais próximos. Foi quando pediu que eu viesse para mais perto. Todos ficaram em expectativa. Achei curioso que ela tivesse me chamado, talvez tentando mostrar uma cortesia tardia, talvez imaginando que eu ainda estivesse submetido àquele pequeno teatro. Eu fui. Não porque queria participar, mas porque queria observar. Ela ergueu a taça e disse algo que parecia ensaiado. Estamos construindo um futuro sólido, organizado, transparente. Uma família com estrutura. Eu mal ouvi o resto. As palavras dela eram como uma coreografia que ela fazia para agradar a si mesma. O que me chamou a atenção foi o olhar de Daniel. Ele não parecia confortável. Ele parecia dividido. Uma parte dele queria acreditar em tudo aquilo. Outra parte parecia procurar algo em mim, algum sinal, algum fio de salvação que ele mesmo não sabia explicar. Eu fiquei calado. A mesma calma que tive quando ouvi sobre o cartão cancelado. A mesma calma de quem observa um castelo ser construído em areia fofa. Eles não sabiam, mas a estrutura deles já estava comprometida. Eu só não tinha soprato ainda. Terminado o segundo brinde, voltei para minha mesa. Peguei meu celular e abri o arquivo digital, onde guardava todas as participações societárias, todas as escrituras, todas as assinaturas, todos os documentos que Daniel nunca leu. Olhei para aqueles PDFs como se estivesse olhando para um mapa de guerra, uma guerra que eu não comecei, mas que eles insistiram em travar comigo. Eu fechei o celular, respirei fundo e apenas pensei: vocês realmente não sabem. E foi nessa hora, enquanto eu encarava meu próprio reflexo na taça, que senti um alívio estranho, quase doce. Eu não precisava provar nada naquela festa. Não precisava expor ninguém. Não precisava fazer cenas. A justiça, quando preparada em silêncio, é mais afiada do que qualquer humilhação pública. E enquanto eles celebravam o controle ilusório que acreditavam ter conquistado, eu celebrava outra coisa. A consciência tranquila de quem sabe exatamente o momento certo de agir. Daniel e a noiva não imaginavam que o terreno onde dançavam estava sustentado não pelo amor deles, mas pelos documentos que eu guardava com cuidado. E quando o chão finalmente cedesse, eles entenderiam, tarde demais, que tentar administrar uma família que não é sua é um erro. E tentar controlar alguém que construiu tudo aquilo é um erro ainda maior. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, eu sorri de verdade. Não porque queria vê-los sofrer, mas porque finalmente entendi que a vida tem um jeito curioso de devolver tudo ao lugar certo. Bastava esperar. Bastava deixar que a verdade fizesse o trabalho dela. E eu sabia que, muito em breve, ela faria. A festa terminou tarde, mas eu saí antes do último brinde. Saí sem avisar,
sem me despedir, sem olhar para trás. Caminhei até o carro sentindo o ar da noite bater no rosto como se estivesse limpando tudo que eu havia engolido por meses, talvez anos. Não havia raiva no meu passo. Havia uma lucidez que só chega para quem finalmente compreende que já passou da hora de parar de fingir que está tudo bem. Liguei o carro, dirigi devagar pelas ruas vazias e, ao chegar em casa, coloquei as chaves sobre a mesa, retirei o paletó e sentei na poltrona mais antiga da sala. Era quase madrugada e, mesmo assim, eu não conseguia sentir sono. Minha mente estava extraordinariamente clara. Às vezes, quando a vida empurra a gente para o canto, ela não percebe que está, na verdade, abrindo espaço para que a gente veja tudo de cima. E naquela noite, eu via. Pela primeira vez em muito tempo, eu enxergava com precisão a linha que separava o que era amor e o que era abuso. E meu filho, infelizmente, havia cruzado essa linha guiado por uma mulher que acreditava ter me derrotado, com um gesto tão pequeno quanto cancelar um cartão. Não dormi. Fiquei sentado por horas, respirando devagar, lembrando de tudo que tinha descoberto, tudo que eles tinham tentado assumir para si, e tudo que, apesar da ingratidão deles, ainda era meu. Quando o céu começou a clarear, eu já tinha tomado a decisão. Não faria escândalo, não confrontaria ninguém, não pediria explicação. Eu não era homem de criar guerras, mas sabia como encerrá-las. Às 7 da manhã, tomei banho, vesti uma camisa simples, peguei a pasta marrom onde guardava meus documentos mais importantes, contratos, participações, escrituras, comprovantes, e saí de casa. O sol ainda estava baixo e a cidade parecia mais silenciosa do que de costume, como se ela também estivesse esperando o que estava por vir. O escritório do meu advogado ficava no centro, num prédio antigo que cheirava a madeira envelhecida e responsabilidade. Eu bati na porta às 8 em ponto. Ele estranhou me ver tão cedo. Era um homem de cabelos brancos, rosto calmo, alguém que me acompanhava há muitos anos, desde antes de Daniel nascer. Sentamos frente a frente, e ele percebeu pelo meu olhar que não era uma desculpa de reunião urgente, era algo diferente, algo definitivo. Coloquei a pasta sobre a mesa, abri devagar e espalhei os documentos entre nós como quem prepara um tabuleiro de xadrez. Ele examinou cada página com atenção, o senho franzido de quem já imaginava a gravidade da situação. Quando terminou, tirou os óculos, cruzou as mãos e disse apenas: "Então começou." Eu respirei fundo. Contei sobre a festa, sobre o anúncio público, sobre o documento que Daniel assinou sem ler, sobre a influência da noiva, sobre a clara tentativa de me colocar para fora da vida deles e das estruturas que eu mesmo tinha erguido. Contei tudo com a mesma serenidade que senti naquela noite, sem gaguejar, sem hesitar. Ele ouviu, balançando a cabeça lentamente, e quando terminei, abriu a gaveta e retirou uma cópia de um antigo contrato, aquele que eu tinha esquecido que ele guardava desde o início. Era o documento da empresa, onde constava a cláusula que eu mesmo pedi para incluir. Uma cláusula de proteção que mantinha o controle majoritário nas minhas mãos caso qualquer tentativa de alteração interna acontecesse sem minha presença. Eu lembrava vagamente dessa cláusula, mas não imaginava que, anos depois, ela se tornaria a linha divisória entre a ingratidão e a justiça. Ele me explicou calmamente que, tecnicamente, qualquer decisão administrativa que Daniel e a noiva tivessem tomado sem minha assinatura era inválida. Explicou que eu tinha poder para suspender os acessos deles, congelar contas, bloquear decisões e retomar a gestão total até que uma auditoria fosse concluída. E o mais interessante, tudo podia ser feito sem eu precisar levantar a voz, sem precisar pisar novamente naquele ambiente onde fui humilhado. Enquanto ele falava, senti um alívio estranho, não um alívio de vitória, mas de libertação. Eu tinha sido empurrado para o limite, e agora estava de volta ao centro, não por brigar, mas por ter sido prudente lá atrás. Ele perguntou se eu queria prosseguir. Eu não respondi de imediato. Fiquei olhando para os papéis sobre a mesa, para as datas, para as assinaturas, para o meu nome impresso ali como se fosse a lembrança de que eu, apesar de tudo, ainda ocupava um lugar que eles tentaram tirar de mim. Finalmente, respondi com uma simplicidade que pareceu até ingênua. Quero apenas o que é meu. Ele sorriu, um sorriso curto,
entendendo exatamente o que eu quis dizer. Não era vingança, não era rancor, não era retaliação, era reposição. Ele começou os procedimentos imediatamente. Primeiro, uma notificação formal à empresa, informando que qualquer decisão tomada nos últimos meses deveria ser revisada. Depois, um pedido de auditoria interna, que obrigaria Daniel a apresentar todas as movimentações que ele e a noiva tinham realizado. Em seguida, iniciou o processo de bloqueio temporário de contas vinculadas ao CNPJ, impedindo que qualquer retirada fosse feita sem minha autorização. Tudo era legal. Tudo era limpo. Tudo era definitivo. Quando saí do escritório, o ar parecia mais leve. Caminhei pelas ruas como quem reaprende a sentir o chão. Passei por uma padaria, comprei um pão fresco e um café, sentei na mesa da calçada e deixei o tempo correr sem pressa. Foi ali que me dei conta de algo importante. Eu não tinha feito nada errado. Pelo contrário, tinha permitido demais. Tinham me tomado espaço, voz, respeito e ainda esperavam que eu aceitasse calado. Na verdade, eles achavam que tinham me neutralizado quando tiraram meu cartão. A ironia é que naquele exato momento, enquanto talvez estivessem acordando com ressaca e ainda saboreando a sensação de poder, seus acessos, contas e decisões já estavam sendo desconectados, um, por ordens que partiram exatamente daquele que eles trataram como descartável. Voltei para casa com a mesma calma. Não havia pressa. Sabia que, em algumas horas, talvez um dia, o telefone começaria a tocar. Primeiro Daniel, depois ela. Mas eu não atenderia. Eles precisavam sentir o desconforto do próprio silêncio. Precisavam perceber que quando você tenta tirar o chão de alguém que construiu a base de tudo, é você quem fica sem onde pisar. E enquanto o relógio avançava e o mundo seguia do lado de fora, eu encostei a cabeça na poltrona e pensei que, de certa forma, aquela visita ao advogado não era o começo de uma guerra, mas o fechamento de um ciclo que eu, por muito tempo, hesitei em admitir que tinha terminado. E agora, pela primeira vez desde que tudo começou, eu me senti em paz. Passei o resto da manhã sentado na poltrona antiga da sala, aquela que já estava um pouco gasta nos braços, mas que sempre me acolheu como se soubesse quando eu precisava de silêncio. A luz que entrava pela janela mudava lentamente, descendo a parede como um relógio invisível. Eu estava calmo demais para alguém que tinha acabado de virar a vida do próprio filho ao avesso. Mas a verdade é que não sentia culpa, nem satisfação, nem remorso. Sentia apenas algo que não sentia há muito tempo: estabilidade. Era como se, enfim, eu tivesse voltado para dentro da minha própria vida. Por volta das 10h30, enquanto eu passava café pela segunda vez, ouvi a vibração insistente do celular sobre a mesa. Olhei o visor sem tocar nele. Era Daniel. O nome dele piscando, curto, direto, sem foto, sem nada. Apenas Daniel. Eu observei a tela vibrar até parar. Não atendi. Não era hora de ouvir desespero. Deixei que o aparelho repousasse ali, silencioso, até vibrar novamente, poucos minutos depois, com uma chamada perdida dele, e logo em seguida, uma mensagem curta. Pai, aconteceu alguma coisa na empresa? Eu li, fechei a tela e voltei ao meu café. Não respondi. O ar estava tão leve que interromper aquilo com explicações seria como gritar dentro de uma igreja. Às 11 em ponto, outra vibração. Dessa vez, duas simultâneas, Daniel e ela, a noiva. Não havia nome salvo para ela no meu celular. Só o número. Quando a última tentativa de aproximação vira um ataque, eu apago os nomes. Costumo dizer que isso libera espaço no aparelho, mas na verdade libera espaço dentro de mim. A mensagem dela veio longa, cheia de exclamações, dizendo que o sistema bancário da empresa estava bloqueado, que o contador tinha dito que algo estranho estava acontecendo, que Daniel estava preocupado e que eu, como responsável mais velho, deveria ajudar. O termo responsável mais velho me irritou por um segundo, não pelo velho, mas pelo tom de superioridade disfarçada em preocupação. Apaguei a notificação sem abrir. Respirei fundo. A serenidade não era negociável naquela manhã. Ao meio-dia, meu advogado me ligou apenas para confirmar que todos os protocolos haviam sido concluídos. Contas congeladas,
Assinaturas suspensas, auditoria iniciada. Ele me falou com a calma de quem envia uma carta registrada, mas com a sombra de um sorriso na voz, como se soubesse exatamente o tipo de repercussão que aquilo teria. Agradeci e desliguei. Logo depois, ouvi um som diferente, o tilintar metálico que sempre anuncia e-mails importantes. Abri o laptop e lá estavam as confirmações automáticas das instituições financeiras, transações impedidas, acessos negados, pagamento de fornecedores cancelado. Era como assistir a um dominó que, finalmente tocado, derruba todas as peças numa harmonia cruel. E eu sentia pela primeira vez que não precisava empurrar nenhuma peça. Elas cairiam sozinhas. Não demorou para que o telefone voltasse a vibrar. Primeiro uma ligação, depois 2, depois 4. Em 20 minutos, 8 tentativas. Então vieram as mensagens. As primeiras de Daniel eram quase educadas, como se ele ainda acreditasse que tudo tinha sido um engano. Pai, por favor, me liga. Acho que o sistema bugou. Preciso entender. Depois começaram a mudar de cor. Tornaram-se mais curtas, mais tensas. Pai, isso é sério. Por que você fez isso? O banco não está liberando nada. Tem gente ligando para mim. E então, finalmente, a mensagem que eu sabia que chegaria. Por favor. A dela veio pouco depois, e eu quase ouvi a voz dela gritando dentro das palavras. O que o senhor pensa que está fazendo? Nós somos uma família. Isso afeta todos nós. Não pode simplesmente bloquear a empresa inteira. O senhor era novamente uma tentativa patética de parecer respeitosa enquanto cuspia veneno. E o família era uma ironia que me fez soltar um sorriso involuntário. Para mim, família é um laço, não uma ferramenta. Eles não eram mais isso há muito tempo. Ignorei. Aproximei o laptop, coloquei uma música antiga para tocar. Fechei os olhos por um instante e permiti que o silêncio digital se tornasse parte da minha respiração. Mas o mundo deles estava começando a desmoronar. E eu sabia que a próxima peça cairia antes do fim da tarde. Não deu outra. Às 2h17, recebi um e-mail urgente da administradora imobiliária responsável pela casa que eu ajudara Daniel a comprar. Era um aviso formal de inconsistências financeiras. Ela explicava educadamente que havia tentado contato com Daniel e com a noiva, e que nenhum dos dois tinha conseguido esclarecer por que parte das garantias anexadas ao financiamento estavam sendo revistas. Claro que eles não sabiam, porque a garantia era minha. E agora tudo estava sendo reavaliado, como deveria ter sido desde o início. Eu agradeci o contato, disse que estava ciente, e pedi discrição. Quando fechei o e-mail, senti o mundo deles rachar mais 1 centímetro. No final da tarde, recebi uma ligação inesperada do gerente do banco, um homem com quem falei centenas de vezes nos últimos anos. Ele me perguntou se realmente era para manter todas as restrições. Respondi que sim. Ele disse, entendido, com a formalidade de quem não quer se envolver em guerra familiar. E então veio a frase que me fez perceber que aquele processo era maior do que eu imaginava. Seu filho esteve aqui hoje. Parecia perdido. Agradeci, desliguei e fiquei olhando para a parede por alguns segundos. Perdido. A palavra ecoou dentro de mim. Era a primeira emoção real que eu sentia desde a festa. Uma mistura estranha de tristeza e justiça. Não queria vê-lo destruído. Só queria que ele entendesse que havia limites. E ele tinha ultrapassado todos eles. Ao anoitecer, enquanto eu preparava um jantar simples, ouvi novamente o celular vibrar. Desta vez com uma constância quase desesperada. Deixei tocar até parar. Não toquei no aparelho, não respondi, não me apressei, porque agora finalmente o silêncio não era fraqueza, era resposta, era fronteira, era cura. Sentei-me para comer, comi devagar, deixei que o sabor da comida me lembrasse de que eu ainda tinha meu próprio ritmo, minha própria vida, minhas próprias escolhas. Depois lavei a louça, desliguei as luzes da cozinha e voltei para a sala. O celular piscava com mais notificações. Mensagens dela, longas e cheias de acusações. Mensagens dele, curtas e cheias de medo. Não abri nenhuma. Eles precisavam enfrentar o eco das próprias decisões, sem usar minha presença como almofada para suavizar o impacto. Quando me deitei naquela noite, o mundo estava quieto. E pela primeira vez em muitos meses,
talvez anos. Dormi sem carregar o peso de ser o responsável por proteger quem me descartou. A verdade estava fazendo o trabalho dela. E eu, finalmente, começava a recuperar o que tinham tentado tirar de mim: a minha paz. Acordei no dia seguinte com uma luz suave entrando pela janela, aquela claridade pálida que parece pedir mais silêncio do que movimento. Fiz café sem pressa, passei o pão de forma na frigideira, sentei-me à mesa e deixei que a manhã seguisse o próprio ritmo. O celular continuava sobre o aparador, virado para baixo desde a noite anterior. Não toquei nele. Eu sabia que havia dezenas de mensagens esperando, talvez até centenas. Mas naquele momento não havia nada mais urgente do que o simples ato de beber café quente enquanto o mundo lá fora ainda despertava. Só ergui o olhar quando ouvi 3 batidas secas na porta. Não eram batidas amistosas, tampouco agressivas. Eram batidas de quem está desesperado, mas tentando parecer controlado. Suspirei, e antes mesmo de me levantar, eu já sabia quem era. Abri a porta lentamente. Daniel estava ali, com os ombros tensos, o cabelo bagunçado e um olhar que misturava cansaço, medo e um tipo estranho de vergonha, que não se manifesta por arrependimento, mas por cumprimento de consequências. Ele não parecia ter dormido. A camisa estava amassada, a barba por fazer. E por um instante, eu enxerguei não o homem que me confrontou tantas vezes pela influência da noiva, mas o menino que vinha para mim chorando quando caía da bicicleta. Atrás dele, a noiva. Postura dura, braços cruzados, queixo erguido, expressão de combate. Ela já chegou tensa, pronta para uma guerra que na cabeça dela ainda estava acontecendo. Na minha não mais. Eu já tinha vencido no silêncio. Daniel abriu a boca tentando sorrir, mas só conseguiu soltar um "Podemos entrar?", que não saiu inteiro. Eu permaneci parado por alguns segundos, deixando que o silêncio respondesse antes de mim. Depois, com a mesma calma que tive na festa, empurrei a porta para o lado e deixei que entrassem. Eles atravessaram a sala como quem pisa num tribunal. A noiva observava tudo, como se procurasse sinais de onde eu guardava armas ou munições emocionais. Mas naquele ambiente não havia nada além de móveis simples, plantas que precisavam ser regadas e o cheiro de café recém-passado. Sentaram-se no sofá, lado a lado. Ela ainda ereta demais, ele afundado demais. Eu fiquei numa poltrona em frente, a mesma onde passei boa parte da madrugada anterior refletindo. O silêncio não era desconfortável para mim, mas eles se mexiam como 2 pessoas tentando escapar de um laço apertado. Finalmente, Daniel respirou fundo, passou as mãos no rosto e começou a falar. Disse que precisava entender o que estava acontecendo na empresa, que desde o dia anterior tudo estava travado, que fornecedores estavam ligando, que funcionários tinham enviado mensagens confusas, que o banco tinha informado que decisões recentes eram inválidas. Ele falava rápido, atropelando as próprias palavras, como alguém tentando se defender de um crime que ainda nem compreendeu completamente. Eu apenas observava. Quando ele terminou, a noiva endireitou o corpo e assumiu a fala, a voz mais firme, o tom mais agressivo, como sempre fazia quando queria mostrar domínio. Disse que aquilo tudo tinha sido um despropósito, uma violação dos limites familiares, e que eu precisava parar com aquilo antes que prejudicasse o futuro de todos. O todos dela nunca me incluiu, e eu deixei transparecer isso no meu olhar. Ela continuou falando, dizendo que a empresa era o sustento deles, que a casa dependia daqueles contratos, que o casamento dependia de estabilidade, que a vida toda deles estava sendo afetada. Falava como se eu fosse o inimigo, como se eu tivesse sabotado algo pelo prazer de ver o caos. E talvez, no mundo pequeno onde ela vivia, fosse mais fácil acreditar nisso do que admitir a própria arrogância. Quando ela terminou, cruzou os braços e esperou minha resposta como quem espera a submissão de um empregado. Foi nesse momento que eu decidi que falaria, não para agradá-los, mas para colocá-los diante da verdade que eles evitaram por tanto tempo. Olhei primeiro para Daniel. Ele desviou o olhar, envergonhado sem admitir. Depois, para ela. E então comecei. Falei devagar, sem elevar a voz, como sempre falei quando queria que cada palavra ficasse registrada não apenas na memória, mas no ego. Expliquei que todas as decisões tomadas na empresa sem minha assinatura eram inválidas,
porque a cláusula de proteção ainda existia, aquela que Daniel assinou sem ler, aquela que eles ignoraram por conveniência ou soberba. Expliquei que a casa não era somente deles, que parte do financiamento estava atrelado ao meu nome, que qualquer alteração financeira exigia minha concordância. Disse a eles que a empresa estava congelada por decisões internas que eu tinha pleno direito de tomar e que, se não estavam conseguindo acessar contas, era porque nunca tiveram autonomia real sobre elas. Tudo isso dito com uma calma que os incomodava mais do que qualquer grito poderia. Eles escutavam, mas cada frase parecia empurrar um muro para cima de suas consciências. A noiva, como sempre, tentou interromper dizendo que Daniel poderia contestar aquilo, que um advogado resolveria, que eu estava sendo desnecessariamente rígido. Eu sorri, não com ironia, mas com a leveza de quem conhece o campo onde pisa. Disse que tudo estava registrado, e que contestar significaria expor todas as inconsistências que vieram deles, não de mim. Ela perdeu o fôlego por um instante. Daniel, sem forças, passou a mão no rosto e murmurou algo como, "Meu Deus." Pela primeira vez parecia enxergar o tamanho do abismo que ele mesmo cavou. Continuei. Mas dessa vez falei não sobre papéis, contratos ou porcentagens. Falei sobre respeito, sobre como fui colocado nas sombras, sobre como fui ignorado, diminuído, tratado como peso morto, sobre como eu sempre apareci quando eles precisavam, mas nunca quando queriam. Falei de cada ferida, não com rancor, mas com a clareza de quem finalmente entende que amor sem reciprocidade vira servidão. Daniel começou a chorar. Não aqueles soluços desesperados de criança, mas lágrimas silenciosas de adulto que entende tarde demais. A noiva, por outro lado, endureceu ainda mais a postura, como se manter o corpo firme impedisse o castelo dentro dela de desmoronar. Quando terminei, Daniel finalmente olhou para mim. Os olhos dele pediam desculpas sem dizer a palavra. Mas desculpas, naquele momento, eram apenas migalhas. Ele tentou falar, mas a voz falhou. A noiva, percebendo que estava perdendo terreno, tentou mudar o foco dizendo que, independentemente de tudo, eles ainda eram família. Foi então que eu entendi que era hora de desfazer a última ilusão. Disse com a mesma frieza gentil que usei na festa, que família não é um título que se ganha gritando, nem um espaço que se administra. Família é um lugar onde se entra com humildade, cuidado e verdade. E nenhum dos dois tinha feito isso comigo. A conversa terminou ali. Levantei-me, agradeci pela visita e caminhei até a porta para abri-la. Eles ficaram parados por alguns segundos, como se esperassem que eu pedisse para ficarem, como se ainda acreditassem que eu recuaria. Não pedi. Não recuei. A noiva passou por mim primeiro, com o rosto vermelho, tentando preservar a dignidade que já tinha se partido. Daniel passou logo depois, destruído em silêncio. Ele virou-se como se quisesse dizer algo, talvez pedir perdão, talvez tentar consertar, mas não encontrou palavras. Fechei a porta devagar, e quando o silêncio voltou a preencher a sala, eu soube que aquele encontro não era o fim. Era apenas o começo do fim. Agora eles sabiam a verdade. E a verdade, quando finalmente chega, nunca sai sem deixar marcas. Depois que a porta se fechou atrás deles, fiquei imóvel por alguns minutos, ouvindo apenas o som abafado dos passos descendo a escada e o eco distante de um carro ligando na rua. A casa ficou tão silenciosa que eu conseguia escutar meu próprio coração, não acelerado, não ansioso, mas pulsando num ritmo lento e firme, como se finalmente tivesse encontrado o compasso certo depois de anos batendo fora do tempo. Fui até a cozinha, enchi um copo de água e fiquei ali, apoiado no balcão, olhando a luz da manhã se espalhar pelo chão. Eu havia dito tudo o que precisava dizer, mas o mais importante ainda não tinha acontecido. As palavras que eu falara eram apenas a superfície. A decisão real, aquela que mudaria definitivamente o rumo da nossa relação, ainda precisava ser tomada. E eu sabia que seria naquele dia. Passei a tarde inteira pensando não no que eles tinham feito, mas no que eu tinha permitido. A gente sempre acha que cria filhos para o mundo, mas a verdade é que ninguém ensina a gente a lidar com a ingratidão deles quando crescem. Eu fiz o que pude, como pude, da forma que achei melhor. E ainda assim eles conseguiram transformar cuidado em fraqueza, presença em obrigação, amor em ferramenta.
A noiva sabia manipular isso com perfeição. Daniel, por outro lado, apenas seguia, como um barco puxado pela correnteza forte demais para que ele resistisse. Mas, no fundo, eu sabia que, independentemente da influência dela, a escolha final foi dele. Ele deixou que me afastassem. Ele deixou que falassem por ele. Ele deixou que assinassem por ele. E mais ainda, deixou que eu fosse diminuído dentro de uma vida que eu ajudei a erguer desde o primeiro tijolo. Nada disso foi acidente. Foi decisão. Era quase fim de tarde quando recebi a mensagem que definiu tudo. Primeiro veio uma dela, longa, desorganizada, cheia de frases tentando misturar culpa e ameaça. Ela dizia que eu estava destruindo o futuro deles, que eu não estava sendo razoável, que Daniel estava arrasado e que ninguém na família iria entender meu comportamento. Apaguei antes de terminar de ler. Não pela agressividade, mas pela previsibilidade. Era sempre assim. Quando não conseguiam convencer, tentavam culpar. Quando não conseguiam culpar, tentavam manipular. Quando não conseguiam manipular, apelavam para o terrorismo emocional. Nada daquilo me afetava mais. O problema é que eles achavam que eu ainda era o homem que aceitaria qualquer coisa para manter a família unida. Mas a união deles comigo era só aparência. Eu estava sozinho há muito tempo. Só não tinha enxergado. Minutos depois, veio a mensagem de Daniel. E essa sim, eu li inteira. Era curta, porém pesada. Ele escreveu: Pai, eu não sei como chegamos até aqui. Eu errei. Eu sei que errei. Mas, por favor, não desista de mim. Aquelas palavras, embora pequenas, me atingiram mais do que todo o discurso desesperado da noiva. Porque eram palavras de alguém que, pela primeira vez em muito tempo, falava como o filho que eu criei e não como o homem que ela moldou. Sentei-me na poltrona com o celular na mão, olhando aquela frase repetidas vezes. Parte de mim queria responder imediatamente, dizer que tudo ficaria bem, aliviar a dor dele, tentar apagar o estrago. Era o impulso do pai. Mas outra parte, a parte machucada, negligenciada, ignorada e usada, sabia que, se eu respondesse naquele momento, tudo continuaria exatamente igual. A mesma dinâmica, as mesmas feridas. O mesmo ciclo de dar, perdoar, sustentar, ser apagado. Eu não podia. Não dessa vez. Levantei-me, caminhei até o quarto e peguei no fundo da gaveta a pasta onde guardava documentos antigos. Certidão de nascimento, boletins da escola, desenhos que ele me dava no Dia dos Pais. Folheei tudo devagar. Ali dentro estava o menino que eu amei mais do que tudo no mundo. Mas o adulto que ele se tornou. Aquele estava lá fora, preso a uma vida que eu nunca escolhi para ele. E ele também nunca escolheu de verdade. Ele apenas aceitou. Sentei-me outra vez, fechei a pasta e respirei fundo. Era hora de escolher. Não por eles, mas por mim. O que eu faria a seguir definiria se eu viveria o resto dos meus anos tentando consertar uma família que não me queria, ou se finalmente viveria a minha própria vida, sem medo, sem culpa, sem ser usado como muleta emocional, financeira ou moral. E então, exatamente às 6:09 da tarde, tomei a decisão. Uma decisão que não me trazia alívio imediato, nem alegria, nem raiva. Era uma decisão tranquila, limpa, quase cirúrgica. Levantei o celular, abri o contato de Daniel e escrevi apenas: Quando você estiver pronto para falar comigo como homem, não como eco de outra pessoa, a porta estará aberta. Até lá, não posso te ajudar. Enviei. Bloqueei o número. Bloqueei o dela também. Coloquei o celular na mesa e saí para caminhar. O ar frio da rua bateu no meu rosto como se lavasse tudo por dentro. Caminhei sem rumo, respirando lentamente, sentindo o peso sair dos ombros um pouco de cada vez. No caminho, passei por uma praça onde crianças brincavam. Vi um pai empurrando o filho no balanço e por um instante senti uma pontada no peito. Não de arrependimento, mas de memória. Nós também fomos assim. Daniel e eu. Um dia fomos. Mas memórias não sustentam relações. E mais cedo ou mais tarde, todo homem precisa escolher entre preservar a nostalgia ou proteger a própria dignidade. Eu escolhi a segunda. Quando voltei para casa, a noite já tinha caído. Fiz uma sopa. Comi em silêncio e, ao terminar, percebi algo inesperado. Eu estava leve. Não completamente feliz, mas livre.
E liberdade, depois de tanto tempo sufocado, é um tipo profundo de paz. Naquela noite, antes de dormir, escrevi uma frase no meu caderno, como faço sempre que algo importante acontece. O amor me segurou até aqui. A dignidade me leva daqui para frente. Fechei o caderno, apaguei a luz e me deitei. Pela primeira vez desde que tudo começou, não senti medo do amanhã. Porque agora eu sabia que, seja qual fosse o próximo passo, ele seria dado por mim, não por eles. Acordei no dia seguinte sentindo um vazio diferente. Não o tipo de vazio que dói ou pesa, mas o que abre espaço. Uma sensação estranha de que algo finalmente tinha se movido dentro de mim, como se eu tivesse passado anos carregando caixas que não eram minhas, e na noite anterior tivesse deixado todas no meio da rua. Fiquei deitado por alguns minutos, ouvindo apenas o barulho suave da rua, os carros distantes, o canto de um pássaro insistente que sempre pousava na minha janela pela manhã. A vida parecia mais silenciosa, mas também mais ampla. Levantei devagar, passei café e fiquei olhando a fumaça subir, como se ela estivesse escrevendo no ar as palavras que eu ainda não sabia dizer. O celular estava desligado e decidi deixá-lo assim. Às vezes, desligar coisas externas é a única forma de conectar o que ficou preso por dentro. Era sábado, e o hábito antigo me levou até a gaveta da sala, onde eu guardava papéis que nunca mostrava a ninguém. Testamento, revisões financeiras, documentos de investimentos, algumas anotações que fiz ao longo dos anos sobre decisões da empresa e da casa. Talvez fosse o momento de reorganizar aquilo não por obrigação, mas por consciência. Sentei à mesa e comecei a separar tudo em pilhas. Cada papel parecia contar uma história que eu não tinha conseguido enxergar enquanto acontecia. Cada assinatura era uma prova silenciosa de que eu sempre tinha feito mais por eles do que deveria. Não porque quisesse reconhecimento, porque se eu quisesse, teria exigido desde o início, mas porque achei que essa era a minha função no mundo: apoiar, proteger, sustentar, amparar, servir de pilar quando as paredes deles tremiam. Senti uma pontada de tristeza ao perceber que, por anos, eu tinha confundido amor com abdicação, e não eram a mesma coisa. Terminei de organizar tudo perto do meio-dia, e deixei a mesa arrumada, como se estivesse preparando minha própria vida para um novo começo. Saí de casa sem destino certo. O sol estava forte, mas havia um vento leve que tornava tudo mais suportável. Caminhei pela rua principal, passei pela padaria onde sempre comprava pão nos domingos. Parei para cumprimentar um casal de vizinhos que não via há semanas. Vi crianças brincando na calçada. Vi jovens sentados no banco da praça comendo salgados baratos. Vi um homem mais velho do que eu empurrando uma bicicleta com sacolas dependuradas. Por algum motivo, cada uma dessas cenas me fez perceber que eu ainda fazia parte do mundo, mesmo quando me fizeram acreditar que eu era um peso dentro da vida deles. O mundo não me tinha expulso. Eles tinham. E agora eu estava retornando para ele, sozinho, mas inteiro. Caminhei por quase 2 horas, até que os pés começaram a pedir descanso. Entrei num café pequeno, daqueles que quase ninguém conhece porque não está no caminho principal. Pedi um café preto e uma fatia de bolo simples. Sentei perto da janela e fiquei observando as pessoas entrando e saindo, conversando, rindo, vivendo. Ao meu lado, 2 senhores discutiam futebol com a empolgação de adolescentes. Em outra mesa, uma mulher escrevia no notebook com a testa franzida. Era um mundo acontecendo ali na minha frente. Um mundo que eu podia viver se quisesse. Um mundo que não exigia que eu pedisse permissão para existir. Quando terminei o café, deixei uma gorjeta maior do que o normal e caminhei de volta para casa sentindo uma estranha sensação de leveza. Era como se cada passo me tirasse mais um grão de areia do peso acumulado nos últimos anos. Cheguei em casa no meio da tarde. Quando liguei o celular, a tela iluminou com uma chuva de notificações. Mensagens perdidas, ligações não atendidas, áudios longos que eu não ouvi. Vi o nome de Daniel repetido dezenas de vezes, primeiro com pedidos, depois com questionamentos, depois com tentativas de suavizar o tom. E então, silêncio. Por quase 2 horas, não houve mais nada. Foi quando chegou a última mensagem dele. Não era um pedido, nem uma acusação. Era simples, curta,
e sincera. Ele escreveu: Pai, eu preciso entender como seguir daqui. Não quero perder você. A mensagem parecia ter sido escrita devagar, como se ele estivesse tentando encontrar a parte dele que não tivesse sido treinada por ninguém. Li aquilo 3 vezes, e em todas senti a mesma coisa. Ele estava finalmente parado diante do próprio abismo. Não porque caiu, mas porque viu onde estava. Fechei o celular e deixei-o sobre a mesa. Não respondi. Não por orgulho, mas porque estava claro que ainda não era o momento. Ele precisava sentir o silêncio, não como punição, mas como aprendizagem. Ele precisaria entender sozinho do que exatamente tentou me expulsar. Voltei para a sala, abri a janela e deixei o ar da tarde entrar. Olhei para as plantas que eu quase tinha deixado morrer por descuido nos últimos meses. Peguei o regador e, pela primeira vez em muito tempo, reguei todas com cuidado real, como se aquilo fosse mais do que cuidado com plantas. Era cuidado comigo. A noite caiu devagar, iluminando a sala com um tom dourado. Fiz um jantar leve, coloquei uma música antiga para tocar e sentei no sofá com uma manta nas pernas. Eu me sentia vivo, não feliz no sentido barulhento da palavra, mas em paz. Uma paz silenciosa, madura, que só chega quando paramos de correr atrás de quem nunca virou para nos esperar. Às 9 da noite, enquanto eu assistia a algo na televisão sem prestar muita atenção, ouvi uma nova notificação. Peguei o celular esperando mais uma mensagem de Daniel, mas era dela. A noiva. Um texto curto, seco, literalmente destilado no veneno que sempre esteve por trás do verniz educado dela. Perdemos tudo. Espero que esteja satisfeito. Fiquei olhando para aquelas palavras, não com raiva, mas com a clareza profunda de quem finalmente entende com quem estava lidando desde o início. Perder tudo, para ela, significava perder controle, perder futuro planejado, perder posição, mas perder tudo, para mim, teria sido perder a mim mesmo. E isso eu não permiti. Apaguei a mensagem. Apaguei o contato também. Em seguida, desliguei o celular e o coloquei na gaveta. Caminhei até a varanda, sentei na cadeira de ferro e fiquei olhando para o céu. A noite estava límpida, quase sem nuvens, e por alguns minutos me senti parte de algo maior do que todos aqueles conflitos que me esgotaram por tanto tempo. Senti uma paz tão profunda que tive vontade de rir da simplicidade de tudo. Eles me tiraram do cartão porque achavam que era tudo o que eu tinha. Mas o que eu tinha era muito maior. Minha autonomia, minha história, meu nome, minha dignidade. Coisas que nenhum papel, nenhum brinde, nenhum anúncio arrogante poderia arrancar. Enquanto a brisa fria me tocava o rosto, eu sussurrei para mim mesmo, não como desabafo, mas como declaração de encerramento. Vocês me tiraram do cartão, eu tirei vocês da minha vida. E então, num silêncio perfeito, percebi que o ciclo estava realmente fechado. O resto da minha vida não começaria amanhã. Já tinha começado naquele instante, ali mesmo, na varanda iluminada por um poste velho e pela certeza de que eu, enfim, escolhi a mim.